Fala galera, tudo bem? Bem-vindos ao curso de Fluidodinâmica Computacional. Nesta série de vídeos a gente vai ver como que os fluidos se comportam, quais que são as equações de movimento que os descrevem e como que estes fluidos interagem com as estruturas, podendo causar falhas de índole térmica, de índole química ou de índole mecânica. É aí onde entra a importância de entender e compreender como que os fluidos interagem com as estruturas. E é por isso que nós temos que começar a analisar os fluidos computacionalmente, porque o equacionamento que descreve o movimento dos fluidos é muito complexo. O que é a fluidodinâmica computacional? Simplesmente é pegar todo o equacionamento matemático que descreve o movimento dos fluidos e colocá-los eles no computador para poder simular diferentes tipos de efeitos. Só que isso não se faz diretamente, sino que a gente tem que aplicar métodos numéricos para poder descrever os equacionamentos. E o que nós vamos ver ao longo desta série de vídeos, ao longo deste curso? Num primeiro momento, eu pretendo passar uma pequena introdução para entender o que é e para que serve a fluidodinâmica computacional. Nesse sentido, eu também vou tentar relacionar a fluidodinâmica computacional com o nosso curso de manufatura avançada, onde que ele entra no nosso desenvolvimento de produto. Sim? E com isso em mente que a gente vai dar a abordagem da disciplina. Nos próximos vídeos, a gente também vai entrar nas propriedades e as características mais importantes dos fluidos, como a viscosidade, a densidade, a pressão e as temperaturas termodinâmicas, porque são essas características, junto com as leis fundamentais, que vão nos levar a entender o equacionamento do movimento dos fluidos. As leis fundamentais vêm dadas pela equação da energia, pela equação da conservação da massa e pela equação da conservação da quantidade de movimento, a segunda lei de Newton. Essas leis fundamentais servem como referências para poder descrever o movimento dos fluidos, ou seja, a partir dessas equações fundamentais nós vamos descrever as equações de movimento dos fluidos. Estas equações de movimento dos fluidos, com algumas simplificações, vão nos dar as famosas equações de Navier-Stokes, onde a gente vai ter descrito todos os efeitos que atuam, incluindo também as suas propriedades, como a viscosidade, a densidade, a massa do fluido, vai estar todo nesse equacionamento. Mas, para poder levar essas equações à prática, a gente vai desenvolver outro tipo de modelos matemáticos, como, por exemplo, o modelo de Euler e as equações de escoamento potencial. Basicamente, estas duas últimas são uma simplificação das equações de Navier-Stokes. E por que nós vamos ver estas últimas equações? Para nós mesmos poder fazer algumas programações. Já para poder utilizar as equações de movimentos dos fluidos computacionalmente de forma robusta, a gente vai ter que entender quais que são as formas de discretização dessas equações. E a partir daí que a gente vai ver metodologias como volumes finitos, diferenças finitas, etc. Estas simplificações, logicamente, trazem algum tipo de problema na hora de fazer as modelagens, sobretudo a turbulência. Então, nós vamos aprender quais que são as metodologias para poder modelar a turbulência de forma empírica e computacional. Por último, neste curso, a gente vai entrar na aplicação prática de CFD, já seja das equações de escoamento potencial e nas equações de Navier-Stokes. Nós vivemos em um mundo dinâmico. O próprio planeta já é quase uma bola cheia de fluidos, seja o ar, seja a água. E como falamos anteriormente, toda estrutura interage com fluidos, gerando tensões, gerando movimentos, gerando calor, etc.
Como, por exemplo, aqui a gente pode ver uma bomba de água, onde entra um fluido e, mediante a geração de trabalho, a gente obtém um movimento. Pode surgir o contrário. Neste caso aqui, a gente tem a simulação da abertura de uma válvula, sim? E, por último, a gente pode enxergar aqui, como exemplo, um vórtice descrito pelo fenômeno de punta de asa de uma aeronave. Sim? A dinâmica dos fluidos é a ciência que explica a interação dos fluidos com as estruturas. Sim? Antes, para poder verificar e certificar todos os resultados vindos do equacionamento teórico do movimento dos fluidos, eram necessários ensaios experimentais. Como, por exemplo, aqui na figura, a gente pode ver que as universidades tinham, e ainda têm, logicamente, estruturas a escalas que simulavam o movimento das águas, e aqui também a gente pode ver os túneis de vento. O grande problema dos ensaios experimentais estava, como sempre, relacionado ao custo, porque para construir esse tipo de modelos a escalas, logicamente, a grana que tinha que gastar era muito alta. É aí onde vem a dinâmica dos fluidos computacionais, que basicamente é a relação entre as técnicas numéricas e as técnicas analíticas. E a partir de aí a gente consegue aplicar esse conhecimento e obter resultados computacionalmente. O que isto significa? Os ensaios a escala, eles são muito necessários e nunca vão deixar de existir, porque são eles que certificam de fato todos os cálculos e as análises que nós fazemos. Mas a dinâmica dos fluidos computacional, tanto como os elementos finitos nas estruturas, ele vem oferecendo uma relação de custo-benefício muito razoáveis e arrojando resultados muito razoáveis mesmos, tanto assim de que a gente pode fazer muitas optimizações dos nossos produtos antes de chegar à etapa final, que seriam os ensaios experimentais, tanto a escala como os ensaios oficiais. E como nós tínhamos dito, os fluidos, eles interagem com nossas estruturas, causando forças nessas estruturas que podem levar a falhas, certo? Inclusive, os fluidos, além de gerar falhas, podem gerar deformações indesejadas. Desde esse ponto de vista, a análise da distribuição de forças que os fluidos causam é muito importante, porque é a partir daí que a gente vai conseguir dimensionar nossas estruturas para poder ter o maior benefício possível. Neste caso, por exemplo, a gente pode ver que o escoamento de uma asa gera deformações nela que são muito mais pronunciadas na ponta do que na raiz. O que isso significa? Que as tensões na raiz vão ser consideravelmente altas. Então, é muito provável que, se a nossa asa vier a quebrar, seja na raiz. A descrição, neste caso da sustentação, vem dada por uma força crescente desde a ponta até a raiz, sim? Onde na raiz se encontra o maior esforço. Então, este tipo de distribuição é muito bem aproximada pelo cálculo do escoamento computacional. A gente também pode ver outro tipo de exemplos, como, neste caso, quando a gente fala de processos de injeção, o grande problema que tem é que o material que está sendo injetado, ele pode esfriar e, porém, pode ficar sólido, atrapalhando a homogeneidade da parte que a gente quer obter. Esse é um grande problema que tem, onde também a gente usa a fluidodinâmica computacional para ver a melhor forma de injetar o material. A gente também pode enxergar problemas de transmissão de calor, como neste caso de um escapamento. E também é importante destacar que o fluido gera movimento, como no caso do pistão, onde a gente gera uma força devido a uma energia interna, a qual provoca o movimento de um sistema mecânico. E onde que a gente aplica a fluidodinâmica computacional? Então, a gente pode aplicar os conceitos de fluidodinâmica desde a indústria aeroespacial, né, que a gente já vai falar muito sobre isso. A gente pode aplicá-la no esporte, sim? Muitos desenhos
de bicicleta, de capacete para correr, de equipamento, de roupas para poder fazer esportes, vem dado também devido à interação do fluido e da estrutura, também como a prancha de surf, etc. Então, o esporte é um ambiente onde a fluidodinâmica computacional é muito utilizada. A gente pode ver também que pode ser aplicado no meio ambiente, sim, para ver o comportamento das represas, por exemplo. A interação fluido-estruturas, como a gente já falou, como no silo, sim. Na mecânica, onde a gente pode chegar à mistura de ar com combustível, né, o que leva a uma combustão, o que gera uma energia e isso aí gera um movimento. Sim. O CFD também está sendo muito utilizado na área de química e biomédica para poder entender todos os fluidos não newtonianos, bem viscosos, como por exemplo o comportamento do escoamento na sangue nas veias, o comportamento da sangue quando tem as veias entupidas por gordura. Outra aplicação muito importante é na área de petróleo, na parte de piping, sim, na parte de tuberias, onde a gente pode analisar as perdas de energia do escoamento. Então, como que nós vamos abordar a fluidodinâmica computacional em nossa disciplina, em nosso curso? A fluidodinâmica ela tem três ramas principais, que seria a parte teórica, a parte computacional e a parte experimental. Sim? Na parte teórica, a gente pode contar com modelos matemáticos e empíricos, onde a gente cria hipóteses simples, sim, para poder obter soluções analíticas complexas. E elas são tão complexas que a aplicação da fluidodinâmica teórica é muito limitada. Então, a gente pode resolver com o equacionamento matemático da fluidodinâmica problemas muito simples. É aí onde aparece a fluidodinâmica computacional, onde ela conta com algoritmos numéricos, sim, onde se faz uma discretização numérica, incluso de geometrias complexas, e nos provê de informações detalhadas, e o custo de operação é relativamente baixo. E já depois a gente parte para a parte computacional, onde a gente implementa os ensaios a escalas e as medições, sim? Mas para isso a gente tem que construir e executar experimentos. A fluidodinâmica experimental nos deixa muita documentação e muitos dados para depois aplicar modelagem empírica, e uma coisa que também serve bastante para aplicação numérica depois, sim? Mas o custo de operação é muito alto, como a gente já viu, e a gente obter uma observação prática relativamente boa. E quais que são as vantagens e desvantagens de cada um destes métodos? Sim? Então, para o método teórico, a grande vantagem de utilizar essa metodologia é que o problema real, a descrição do fenômeno físico é a mais aproximada. Só que é praticamente impossível de resolver, ficando totalmente limitada a geometrias simples e problemas lineares. Já como a gente viu, a fluidodinâmica computacional tem a vantagem importantíssima de aplicar esses análises sem restrição a não linearidades, ou seja, a sistemas a equacionamentos mais complexos. Os análises dos fenômenos que a gente pode analisar também são mais complexos e, logicamente, a maior vantagem que a gente tem na fluidodinâmica computacional é análises de escoamento no tempo. Já implementando a fluidodinâmica computacional, a gente pode ter erros de truncamento, sim? Inclusive também um dos problemas mais importantes é a dificuldade de interpretação de dados e de condições de contorno, sim? E temos muitos custos computacionais como desvantagens. O grande problema do método computacional é que a gente faz muitas suposições que não sabem se estão certas, mas é aí onde entra a modelagem empírica que tiramos dos ensaios experimentais. Então, os ensaios experimentais são capazes de ser mais realistas, mas temos também muito problema quando a gente
tenta resolver modelos a escalas, já que eles não refletem muito bem a realidade, sim? Os custos operacionais são muito altos e, logicamente, a gente precisa de equipamentos caros e também tem dificuldade de poder realizar as medições. Qual que vai ser o caminho que a gente vai tomar daqui para frente? No primeiro momento, a gente vai dar um foco nos modelos teóricos. É a partir dos modelos teóricos que a gente vai discretizar e colocar eles num ponto de vista computacional. A gente vai começar a conhecer as três leis fundamentais, que seriam a conservação de massa, a segunda lei de Newton e a conservação da energia. Sim? Elas baseiam a sua interpretação na entrada e saída dos fluidos, não importa o que esteja acontecendo dentro do volume de controle, seria como uma caixa preta. A segunda lei de Newton vem dada pela famosa força igual a massa por aceleração, só que para fluidos isso, a gente vai ver que isso muda um pouco. A conservação de massa vem dada também pela relação entre a densidade e a variação das velocidades em seus diferentes eixos, sim? E a conservação da energia vem dada pela diferença entre o trabalho realizado, sim? A energia interna do nosso fluido e o calor que é produzido mediante essa diferença. A partir destas três equações fundamentais, a gente vai descrever as equações de Navier-Stokes, de Euler e a de escoamento potencial. Com estas equações descritas, sim, de escoamento potencial de Euler e de Navier-Stokes, a gente vai passar ao método computacional. A gente vai começar a discretizar nossas equações. Aí a gente vai conhecer os diferentes tipos de metodologia, como por exemplo a metodologia de diferenças finitas e volumes finitos, e também nós vamos conhecer um método que é o método de painéis para poder criar diferentes tipos de programas. Com as equações de Navier-Stokes e os métodos de volumes finitos e diferenças finitas, a gente vai começar a entender como modelar a turbulência. Sim? Então, basicamente, todo o problema de mecânica de fluidos vai estar dado na dificuldade de modelar a turbulência. A gente vai ver diferentes tipos de soluções para modelar a turbulência, sim? Como por exemplo o DNS, ou Direct Numerical Simulations, sim? Que são simulações diretas. A gente pode ver também que tem outro método um pouquinho mais simples, mas ainda assim bastante complexo, que seria o RANS, o Reynolds Average Navier-Stokes, que seria uma média das equações de Navier-Stokes com algum que outro modelamento empírico de turbulência. E por último, a gente tem o LES, o Large Eddy Simulation, sim? Que basicamente também vai simular diferentes tipos de vórtices. Resumindo, a gente vai partir das equações das leis fundamentais, que seriam a conservação da massa, da segunda lei de Newton e a conservação da energia, e com elas a gente vai deduzir o comportamento das equações de movimentos dos fluidos. A gente depois vai começar a simplificar as equações de Navier-Stokes para obter o equacionamento de Euler, onde ele não leva em consideração os efeitos viscosos, e por último a gente vai simplificar o equacionamento de Euler para chegar ao escoamento potencial, onde ele basicamente não leva em consideração nem efeitos de viscosidade nem efeitos de rotacionalidade. Mas com ele nós podemos começar a programar nossas primeiras equações, ou seja, nós podemos criar alguns métodos de fluidodinâmica computacional. Já partindo de Navier-Stokes para diferenças finitas e volumes finitos, aí a gente vai, de fato, enxergar a fluidodinâmica computacional como usuário. Sim? Nós vamos entender o que tem por detrás, mas a gente não vai gerar código. Sim? Vai entender como gerar um volume
e como associar esse volume à nossa geometria e a partir daí entender o que acontece aos redores da nossa geometria. Com o método dos painéis, o que a gente vai obter basicamente é o comportamento do escoamento na superfície, mas não num volume da superfície. Essa seria uma grande diferença entre eles, né? Ou seja, o método dos painéis é um pouquinho mais simples de gerar nosso próprio código, mas a metodologia de discretização de diferenças e volumes finitos, ele vai dar resultados, se utilizados corretamente, bem mais precisos. Por último, a gente vai entrar um pouco também em alguns ensaios experimentais. A gente está fazendo diferentes tipos de desenvolvimentos para obter resultados e a partir daí começar a fazer aquele equacionamento empírico para poder auxiliar aos nossos próprios desenvolvimentos computacionais, sim? E a partir daí a gente pode enxergar como que incluso com desenvolvimentos simples como escoamento potencial, a gente pode resolver vários problemas. Aqui podemos ver diferentes tipos de aplicações experimentais que descrevem perfeitamente, desde os modelos mais simples, sim, de escoamentos, até os modelos mais complexos, considerando turbulência e efeitos viscosos, etc. Então, simplesmente para terminar, a gente vai apresentar as equações fundamentais, sim, de conservação da energia, de Newton e conservação de massa. A gente vai apresentar também as equações do comportamento do fluido, como a gente já falou. A gente vai apresentar também os métodos de discretização, tanto de escoamento potencial, diferenças finitas e volumes finitos, sim? E vamos apresentar diferentes modelos de turbulência. Com o método de escoamento potencial, a gente pretende pelo menos gerar algum tipo de código que serva para nós, sim? E, logicamente, a gente vai aplicar como usuário as equações de Navier-Stokes para problemas mais complexos. E onde que a fluidodinâmica computacional entra no nosso curso de manufatura avançada e, de fato, no desenvolvimento integrado de produtos? Bom, então, a fluidodinâmica computacional basicamente é uma ferramenta para poder auxiliar na análise dos nossos produtos, sim? Então, ela entraria no projeto conceitual e no projeto detalhado. É aí onde a gente faz todo o detalhamento, sim? Neste caso, da iteração fluido-estrutura, para poder determinar as propriedades críticas de nosso produto, de nossa estrutura. Então, nas próximas aulas, a gente vai começar a desenvolver as primeiras equações fundamentais e vamos começar a entender quais que são as propriedades mais importantes do fluido, como a densidade, o número de Reynolds, a viscosidade, etc. Um abraço grande e a gente se vê no próximo vídeo.